Este é o meu primeiro vídeo para falar sobre a observação de aves, nomeadamente a observação de aves na zona oeste de Portugal continental. Este primeiro vídeo será sobre um grupo de aves, que são as frangas d'água, que é um grupo que é muito procurado pelos observadores de aves. O vídeo já vem um bocadinho tarde, eu pretendia filmá-lo antes de março, mas de qualquer das maneiras penso que será útil para o futuro, portanto estou a fazê-lo agora. Este grupo, que é composto por 3 espécies que ocorrem regularmente em Portugal continental, é um grupo que muitos observadores de aves procuram, mas que, dadas as suas características, são espécies difíceis de encontrar e de observar. A primeira delas é a franga d'água grande, a Pusana, que é uma espécie relativamente frequente na passagem migratória em março e em abril, mesmo em situações em que, não havendo ventos de leste para as empurrar para cá, elas aparecem com alguma frequência. As outras 2 espécies, que é a Pusana, agora mudaram de nome científico, mas eu vou continuar a chamá-las Pusanas para facilitar o entendimento, é a Pusana pusilla e a Pusana parva, são espécies mais difíceis de ocorrer. Ambas precisam de ventos de leste na passagem migratória para aparecerem em Portugal continental. Todas elas são migradores precoces, começam a passar a partir do início de maio, a partir do início de março, e passam despercebidas. Elas são migradores noturnos, atravessam o deserto do Saara, chegam à Europa e, em vez de seguirem logo para o seu local de reprodução, param para repousar. E essa paragem é a nossa oportunidade para localizá-las. As 3 espécies têm preferências de habitat distintas, mas todas elas, em caso de emergência, param em qualquer zona úmida. Portanto, para recapitular, as pusanas devem ser procuradas principalmente em março. Devem ser procuradas em anos em que haja vento muito forte no Estreito de Gibraltar de leste. Devem ser procuradas em situações em que outros observadores estejam a encontrá-las noutros pontos do país, que é um sinal claro que está a haver um influxo. Devem ser procuradas em habitats específicos, preferencialmente de água doce. Quase que obrigatoriamente têm que ter lá outros relídeos, outros membros da família, portanto, galinhas d'água, caimões, frangos d'água. E têm que ter lá essas espécies porquê? Porque, sendo elas migradoras noturnas, elas tendencialmente vão parar em sítios em que ouçam os parentes. Ou seja, elas vão voar de noite. Ouvem um frango d'água, uma galinha d'água, um galeirão, e sabem que lá embaixo há uma zona úmida e vão parar lá. Em zonas de água salobra ou sapal de água salobra, onde muitas vezes pode não haver outros relídeos, elas tendencialmente não param. Portanto, elas param onde houver outros relídeos. Ou, não havendo outros relídeos, onde houver, embora sejam menos atraídas nessas circunstâncias, aves de caniço. Se houverem acrocéfalos ou outras aves de caniço a cantar, também sabem que ali há água. Portanto, a Pusana é de longe a mais fácil de encontrar. Ela é muito focal. É muito importante aprenderem o chamamento dela. Ela sai principalmente do abrigo dos caniços ao final da tarde. E quando sai, anda na margem dos caniços. Portanto, os sítios ideais para as procurar é em zonas em que haja caniço e lama à frente do caniço.
ou uma manta de vegetação partida que lhe permita andar sobre a água. Elas não gostam de ir para cima da água, elas não entram na água. Elas tendencialmente vão andar em cima de caniço ou, idealmente, em lama. E elas, como são muito focais, é relativamente fácil apanhá-las pelo som. Isto relativamente à franga d'água grande, a Purzana. Mas, de qualquer das maneiras, a melhor altura para tentar é ao fim do dia, durante metade do mês de março, nas circunstâncias já anteriormente referidas. A outra espécie que é bastante, atualmente, previsível é a Purzana parva. Quando eu comecei a observar aves em 2008, havia muito poucos registros de Purzana parva em Portugal. Entretanto, os observadores aperceberam-se que, nas circunstâncias certas, elas podiam ser encontradas mais ou menos num determinado tipo de sítios. Portanto, e as circunstâncias são as mesmas para todas. Março, ventos de leste, zonas de água doce em que hajam outros relírios, são esses os sítios em que vão ser encontrados. Só que enquanto a Purzana gosta de lama e caniço, a Purzana parva é uma especialista em águas fundas. Elas preferencialmente gostam de zonas de taboa partido ou caniço partido em cima da água. E tendencialmente vão ser esse tipo de habitats que elas se vão aguentar mais tempo. Elas podem aparecer em zonas de caniço ou taboa com lama. Mas nesse tipo de habitats, são habitats que vão ter outras espécies que são mais competitivas do que elas, nomeadamente galinha d'água, frango d'água, a própria Purzana, e elas não vão ficar nesse habitat, ok? Elas podem parar durante algum tempo, especialmente se estiverem cansadas, etc., mas vão procurar um habitat mais favorável, vão seguir viagem. Porque nós temos que ver que elas basicamente estão em migração. Embora elas sejam um migrador de stop and go, ou seja, elas quando atravessam o Saara, quando atravessam o Mediterrâneo e chegam a Portugal, elas estão numa situação em que querem parar durante algum tempo antes de seguirem viagem. Elas vão tendencialmente parar mais tempo se derem com um sítio apropriado em termos de habitat. E as três espécies têm diferenças de habitat diferentes. A Purzana parva é muito menos focal que a Purzana, mas mesmo assim o macho pode cantar. Os chamamentos deles são muito específicos. Também é importante aprender os chamamentos. Em todas as Purzanas é importante aprender os chamamentos, mas é uma espécie que vai focalizar menos. Tal como a Purzana, o ideal é tentar encontrá-la ao final do dia, ou de manhã cedo, mas principalmente ao final do dia, já que vai ser a altura em que eles vão estar mais ativas. A terceira espécie é um pequeno diabinho, é a Purzana pusila, a franga d'água pequena. A franga d'água pequena é uma espécie que tinha muito poucos registros em Portugal quando eu comecei a observar aves, em 2008. É uma espécie que gosta de vegetação densa, gosta de prados úmidos, alagados. Não é um habitat que haja muito em Portugal, mas tal como as outras espécies pode basicamente ser encontrada em todo lado na migração. Ela é vocal, só que as vocalizações dela parecem rãs. As vocalizações do macho são muito difíceis de ouvir. São muito difíceis de ouvir, especialmente porque ele vocaliza principalmente à noite. E há um período em que as rãs estão muito focais e abafam completamente. Devido a isso, esta espécie desenvolveu um chamamento que também existe na Purzana parva, mas no caso da Purzana pusila é mais sintomático, em que as fêmeas, quando chegam a um local, emitem um chamamento específico para verificar se há machos na zona. Os machos respondem muito bem a esse chamamento. Eu pessoalmente acho que a melhor forma de dar com uma é ao final do dia, depois de já estar o sol posto, tentar, ou de madrugada, tentar usar o chamamento da fêmea para elicitar uma resposta do macho. Se houver um na zona, ele irá responder.
como elas não criam caça, são apenas migratórias, isto não terá efeitos adversos à ave. Pronto. Ela simplesmente irá responder, portanto, haverá uma situação de falsa publicidade, porque não há uma fêmea, não é? Mas ele também não terá hipótese de reprodução cá em Portugal. Pronto, e basicamente, em relação a Prosanas, penso que o essencial está dito. Depois, dúvidas podem ser colocadas nos comentários. Existem registros das 3 espécies depois em agosto e setembro, e para algumas delas até existem registros invernantes, mas o grande grosso dos registros é feito em março e abril, pelas razões acima citadas, porque em março e abril há muitas vezes episódios de vento de leste que as empurra para cá, e nas outras alturas do ano nem por isso. Além disso, os registros de aves em agosto, setembro, muitas vezes dizem respeito a primeiros juvenis, a aves nascidas no ano. Mas existem alguns feitos no Algarve, feitos na Lagoa da Albufeira, para as espécies. Portanto, é como tudo, vale a pena estar atento. Existe um registro de uma Prosana pusila invernante, que é um registro muito interessante na Ponta d'Erva, nos arrozais, o que diz da ideia que em condições ideais elas podem eventualmente hivernar em arrozal. Eu tenho a teoria de que elas deveriam ser procuradas na altura da apanha do arroz, porque eu tenho a ideia de que quando há arrozais a serem apanhados, ou seja, a colheita do arroz, vai haver relídios naqueles arrozais e provavelmente com a debulhadora vai levantá-los. Eu tenho essa ideia porque isso é feito assim nos Estados Unidos e eles observam relídios a partir das máquinas que apanham o arroz. Mas pronto, nunca foi posto à prática em Portugal. Portanto, para já, pronto, a época dela já passou, mas espero que seja minimamente útil para a próxima passagem.